Vamos lá. Boa tarde a todos. Estamos aqui, eu e o professor Paulo, né, para um trabalho do programa ProF de mestrado, né, cujo tema hoje é os afastamentos e a indisciplina nas aulas de educação física. Então, nossa proposta hoje é que nós consigamos pensar em estratégias para minimizar esse problema. O senhor quer começar, professor Paulo, explicar o seu dia a dia? Boa tarde, professor Kleber, boa tarde a todos. Nós sabemos que na disciplina de educação física, na educação básica, nós temos esse enfrentamento, é uma problemática na participação dos alunos durante a aula de educação física, e sabemos o quanto isso pode ocorrer e pode atrapalhar a nossa dinâmica no nosso dia a dia. Na minha prática pedagógica, o que tem surgido bastante efeito, professor, às vezes é a utilização de jogos. O esporte propriamente dito, muitas vezes, ou até pré-desportivo, atividades pré-desportivas, têm às vezes afastado alguns alunos por dificuldade, e os jogos em si têm sido uma ferramenta muito importante dentro do conteúdo de educação física escolar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos conseguido criar novas regras, criar estratégia juntamente com os alunos, que isso vai favorecendo essa participação. E é lógico, lembrando que no Fundamental 1, a participação ainda ela é maior. A gente sabe que a cada etapa na educação básica, Fundamental 2 e ensino médio, muitas vezes, essa participação ela não é tão efetiva, né? Daí você poderia colocar um pouquinho também da sua experiência, professor Kleber, se tem essa mesma ideia e perspectiva. Sim, eu hoje trabalho com os pequenos, né, no ensino fundamental. Então, na questão do afastamento das aulas, eu tenho poucos afastamentos, ou quase nada. Na questão da indisciplina, às vezes acontece, né? Eu li o trabalho de alguns colegas, né, mestrandos também, que eles colocam que, geralmente, no começo do ano, para a gente minimizar esses problemas, alguns combinados são feitos, que é rever a questão das normas de convivência, né, dentro da escola. O que é importante, no meu ponto de vista, né, que essas regras elas não sejam impostas, elas sejam discutidas com os alunos para que eles não percebam que tem que cumprir simplesmente por cumprir, né? Construídas, né, juntamente com os alunos da professora Clara. Com certeza. E referente a um tema que nos foi proposto também, né, que nós estudássemos, o meu também é referente a jogos, porque tem muito estudo sobre essa área, e o jogo é importante para quê? Nessa questão de construir os valores, refletir sobre alguns conflitos que podem acontecer, né? No caso do estudo que eu observei, a professora, ela, às vezes, fazia as intervenções. E quando fazia intervenções, ela fazia de maneira autoritária. Então, não possibilitava que os alunos, eles refletissem sobre aquilo. Então, por exemplo, vamos organizar a fila. Então, teve briga, teve conflito na fila. Mas como que o professor pode aproveitar esse momento, né, para fazer os alunos refletir? É fazer a fila por fazer, é fazer a fila porque nós estamos saindo da sala de aula, tem outros alunos estudando, nós vamos atrapalhar, né? Porque, querendo ou não, a questão das regras, ela tem que servir a todos, e não apenas a uma parte dos alunos, né? Sim. Não, com certeza. E já completando, né, que você está colocando, quando a gente coloca simplesmente, não é só uma fila por fila, né? Sim. Nós temos um contexto dentro do ambiente escolar que muito barulho interfere, uma má organização, ela interfere, e muitas vezes esses alunos, quando você consegue fazer com que eles entendam o porquê dessa organização em fila, ou para sair de uma sala para ir para outro lugar, o porquê não realizar, um exemplo, tanto barulho ou brincadeiras inadequadas durante a fila,
pode interferir na aprendizagem de outras pessoas. Sim. E essa ideia de construir isso junto ajuda muito na aprendizagem. Uhum. E é importante porque também, quando a gente fala da construção das regras, elas vêm para mostrar também a questão dos limites, né? Que não é permitido que se faça qualquer coisa dentro do ambiente escolar. Nós, né, que estamos na área, temos que pensar também em alguns tópicos que podem ser importantes. Um dos grupos também ressaltou a questão da questão da infraestrutura nas escolas, né, que pode contribuir para essa disciplina. No caso, mais de 2 professores no mesmo ambiente, na quadra, né? Então, é difícil realmente para os alunos. Né? Eu sugeri, né, que eu sei que é difícil para o próprio gestor, que se pense com carinho nesses momentos, porque é difícil para a escola e é difícil para o professor, porque ele vai trabalhar um tema, mas ele tem ali no mesmo espaço mais 2 turmas. Então, em você querer que o aluno se concentre só em você, na atividade, ele tem vontade, ele quer, porque a aula de educação física geralmente é prazerosa e eles gostam, sim, mas competir com outros atrativos no mesmo espaço fica difícil, né, professor? E interessante quando você coloca, não é somente o professor e a disciplina dele ali naquele momento, ele vai ter outra turma próxima, às vezes com materiais diferentes, que também muitas crianças, chama muita atenção das crianças, dos alunos, e com uma concepção diferente, e não é o mesmo planejamento. A gente já sabe que o mesmo planejamento de uma turma para outra, ele já é diferente, e ele já tem as adaptações que a gente acaba fazendo. Imagina com uma turma do lado, ou mesmo sendo do mesmo ano, ou o ano subsequente, com outra atividade. Então, assim, prender a atenção desse aluno nesse momento, tem a infraestrutura, tem os materiais que estão sendo utilizados, e isso é uma constante que a gente, na educação física, a gente tem que estar trabalhando. Sim. Então, assim, a estrutura interfere muito, o ambiente que ele está inserido, os materiais que vão ser utilizados, vão prender a atenção desse aluno o suficiente para que todo o objetivo, seja ele o geral ou específico da aula, seja alcançado. Então, é algo que a gente sempre questiona, né? É que são apontamentos que a gente faz não como forma de crítica, mas como maneira de poder ajudar, de poder solucionar. Porque a gente sabe que, infelizmente, grande parte do insucesso, né, da escola cai nas costas do professor. Né? Sim. Ou porque a aula não está bem preparada, ou porque a aula não é atrativa, e às vezes a gente sabe que não é só isso. Né? O senhor quer concluir, professor? Mais alguma reflexão? Não, eu acho que são pontos importantes que a gente levantou aqui. É uma problemática dentro da disciplina de educação